Boa noite, meu nome é Alessandro Pellegrini, atuo como gerente de cooperativismo e sustentabilidade na Sicredi Dexis. Sou homem branco, tenho cabelos loiros, olhos azuis, estou usando óculos de grau e vestindo uma camisa de manga longa na cor azul clara. A Sicredi Dexis, por meio de seus associados e nas pessoas do senhor Wellington Ferreira, presidente, e do senhor Rogério Machado, diretor executivo, tem o orgulho de patrocinar programas como a União Faz a Vida para cooperar em conjunto na construção de uma sociedade mais próspera. Desejo a todos uma ótima live. Aproveitem. Obrigada, Alessandro. Boa noite. Muito obrigada pela participação na live de hoje. Eu sou Amanda, analista de cooperativismo e sustentabilidade aqui da Sicredi Dexis. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou usando um óculos marrom, com brincos e colares prata. Estou usando uma camiseta cinza, com detalhes em amarelo. Visto uma calça preta, com um cinto preto também, com detalhe em dourado e uma sandália preta. Bom, nós estamos muito felizes de estar aqui realizando a terceira live da nossa formação continuada, Colmeia de Aprendizagens Conectando Saberes. Essa foi uma sequência preparada, de lives preparada pela nossa cooperativa, Sicredi Dexis, juntamente com o time dos nossos assessores pedagógicos. Nós já tivemos 2 encontros anteriores, então quem já esteve aí com a gente, em agosto, em setembro, e agora o nosso encontro do dia de hoje. Iremos falar sobre coisas muito importantes e com muita potência, e a gente sabe a importância desse tema para a educação e para os contextos escolares nos quais nós estamos inseridos. E foi preparado com muito carinho, então, para todos vocês, professores e professoras do programa União Faz a Vida. Então, hoje nós iremos dialogar sobre as vivências inclusivas e o TEA. E para conduzir essa formação do dia de hoje, eu tenho 3 colegas que estarão aqui conversando com vocês sobre essa temática. Gostaria de apresentar, então, Silvio Munari. Ele é licenciado em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação e atualmente realizando pesquisa em pós-doutoramento. Desde 2016, atua como assessor pedagógico e formador do programa União Faz a Vida. Luciene Pereira é mestre em História, pós-graduada em Educação Especial, tem experiência na educação básica, escola especializada, no programa SARI e no ensino superior. Ela é assessora pedagógica do programa União Faz a Vida há 8 anos. E compõe a mesa também Reinaldo Marques, é graduado em Educação Artística e Artes Cênicas, especialista em Música, Arte e Educação Especial, mestrando e em Educação Inclusiva. Professor da Educação Básica há 19 anos e há 5 anos atua como assessor pedagógico do programa União Faz a Vida. Então, o meu desejo é que vocês aí de casa aproveitem tudo o que foi preparado e que vocês possam sair daqui com ainda mais consciência daquilo que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, eu passo a palavra para o nosso time que vai conduzir o bate-papo e essa formação continuada dessa noite. Tá contigo, Silvio. Muito grato, Amanda. Meu nome é Silvio, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, uso óculos de armação escura, tenho olhos castanho claro, tenho uma barba longa e grisalha, uso uma camisa polo cinza com a inscrição do programa União Faz a Vida, também estou usando relógio e um anel de tucum. Estou sentado em uma cadeira, atrás de uma mesa, e tenho aqui, de bastidores, uma tela amarela com a inscrição Colmeia de Aprendizagens, Conectando Saberes. E passo a palavra para Luciene. Obrigada, Silvio. Boa noite. Eu sou a Luciene, uma mulher branca, de cabelos curtos, cacheados, em tom acobreado. Uso óculos, tenho olhos castanhos. Estou usando uma camiseta cinza com a inscrição do programa União Faz a Vida, uma camiseta polo. Estou usando brincos dourados, também estou usando um relógio e um anel com uma pedra amarela. Assim como o Silvio, estou sentada aqui na mesa com 2 computadores à minha frente. E do meu lado tenho o Reinaldo.
Boa noite, eu sou o Reinaldo, sou um homem branco, tenho cabelos e barbas preta, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta polo com detalhes em amarelo e a logo do programa A União Faz a Vida. E eu retorno para o Silvio. Nessa noite, iniciamos essa live, então, com muita alegria, tendo esse tema, né? PUF em Ação, Vivências Inclusivas e TEA. E é um movimento que a gente vai fazer coletivamente, né? Eu estou acompanhado aqui da minha colega Luciene e do meu colega Reinaldo, em um movimento que é um movimento de aprofundamento de estudos do programa União Faz a Vida, que vocês sabem, no ano que vem completa 30 anos de história e já 16 anos de desenvolvimento aqui na nossa cooperativa. Um programa que tem como ponto de partida os princípios de cooperação e cidadania e que se realiza, né, nas escolas, nas diversas instituições educacionais que são parceiras do programa, por meio das nossas assessorias pedagógicas e da realização de projetos que acontecem junto às comunidades escolares e também a nossa ampla comunidade de aprendizagem. E ao longo dessa trajetória, muitas coisas foram acontecendo. É um programa vivo que acompanha, né, a realidade dos locais em que ele acontece, também acompanha os desenvolvimentos da legislação e está sempre atento às necessidades que surgem ali do campo, ali da realidade, na escuta ativa que a gente cultiva com muita intensidade. E nos últimos anos nós temos nos dedicado a aprofundar os estudos sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, entendendo que o programa União Faz a Vida parte da educação inclusiva como esse grande modo de olhar para a realidade educacional, de olhar para a realidade do nosso país e, mais especificamente, né, vem estudando essa modalidade que é a educação especial. E o que isso tudo quer dizer para nós, né? De que maneira que nós temos relacionado esses estudos, né, que são estudos que partem do dia a dia, com os projetos, com as comunidades e com as demandas que surgem. Então, na live de hoje, que junta esses dois temas, né, as vivências inclusivas e o TEA, nós optamos, a partir do que nós temos escutado, né, dos educadores e das educadoras, por focar especificamente no tema do transtorno do espectro autista. E nós vamos fazer, né, essa live em dois momentos principais. O momento em que a Luciene, né, vai nos apresentar tópicos especiais sobre esse assunto, que vão relacionar, sim, os estudos mais avançados do momento, vão relacionar esses estudos com problemáticas que surgem no dia a dia das escolas e que nós acompanhamos por meio das nossas assessorias, e apontar alguns caminhos, apontar algumas pistas para nos apoiar nessa compreensão ampla do fenômeno e também como é que a gente pode desdobrar isso em práticas, em vivências, que é uma palavra muito importante para nós. E também nós vamos ter um movimento feito pelo Reinaldo, que vai trazer, né, Reinaldo, a partir da nossa realidade, algumas práticas consolidadas que apresentam para nós, né, pistas. O que a gente faz quando a gente está no programa União Faz a Vida e encontra esses desafios? Que possibilidades nós podemos criar? E essas possibilidades, elas nos amparam em algo que é essencial na educação que a gente vive na contemporaneidade, que tem a ver com fazer diferente para fazer a diferença. Fazer a diferença nas nossas comunidades, fazer a diferença nas nossas vidas, como professoras, como professores, como educadoras, como educadores que somos e que juntos, né,
vamos, nessa noite, fazer um percurso sobre essa temática. E eu vou convidar, então, né, para fazer esse primeiro movimento, a minha colega Luciene. E Luciene, está contigo a palavra. Obrigada, Silvio. Silvio, como você trouxe, a demanda em relação ao TEA está grande, né? Os professores têm nos procurado, têm nos abordado para falar sobre. Então, é extremamente importante que a gente consiga entender um pouquinho o que é o TEA, o que é esse transtorno e quais as possibilidades que a gente tem diante do estudante que se apresenta a nós. A frase que você disse, né? Fazer diferente. Como foi? Fazer diferente para fazer a diferença. Para fazer a diferença, né? Eu acho que sintetiza essa nossa visão enquanto programa e que vem se aprofundando cada vez mais nos últimos anos. Bom, então, para a gente começar, eu queria trazer aqui para vocês que o TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, que é difícil de se fechar o diagnóstico. Essa dificuldade, ela vem porque o TEA, para ser diagnosticado, precisa atender a alguns critérios muito específicos e quem vai fechar esse diagnóstico, quem vai analisar o histórico do desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, é o médico, o psiquiatra, o pediatra. Então, é um diagnóstico que ele é feito de forma clínica, baseada no histórico do desenvolvimento do indivíduo. E esses critérios, eles estão descritos no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, ali a gente tem a definição do que é o TEA, conforme vocês têm aí na tela, mas, sinteticamente, como é que a gente pode dizer o que significa esse transtorno? Então, é um transtorno que ele vai causar déficits persistentes na comunicação social, na interação social, em múltiplos contextos, e que vai trazer também a questão da presença dos padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, ele é um transtorno que vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma dificuldade na relação com o outro, na relação com o meio. E esses desafios a gente vai percebendo no cotidiano da nossa sala, no cotidiano da nossa escola. E o que causa o TEA? Então, os estudos mais recentes, eles vêm mostrando que o TEA, ele tem como fator de causalidade o fator genético associado a fatores ambientais. Então, os indivíduos que são diagnosticados com esse transtorno, ele tem uma carga genética, eles têm o que chamam de genes do TEA, que são aproximadamente 1000 genes, e esses genes, eles precisam estar associados a esses fatores ambientais que dizem respeito a questões do meio em que a gente vive, como, por exemplo, idade avançada paterna, então, a partir dos 40, 45 anos, é um fator de risco, medicações que são tomadas durante a gravidez, antidepressivo é um exemplo de medicações que podem ser um fator de risco. A questão nutricional da gestante, né, a obesidade ou então a falta de nutrientes, a prematuridade, todos esses são pontos, são questões que se refletem como fatores ambientais. Importante destacar que não é porque um desses fatores, fatores ambientais, se faz presente no seu dia a dia, na trajetória da sua gravidez, que o seu filho, que a criança vai nascer com esse transtorno. Então, é preciso ter essa associação entre essa carga genética e esse fator ambiental. Ser pai, por exemplo, após os 40, 45 anos, se você não tem o fator genético, não significa que você vai ter um filho com TEA. A prematuridade em si, sem ter associação com o fator genético, não significa que essa criança vai ter o transtorno. Outra questão que a gente chama atenção aqui é a questão da perda das habilidades durante o desenvolvimento da criança, que a gente chama de poda neural. E eu trouxe aqui a questão da poda neural ou poda neuronal, porque esse é um ponto, é um fator que a gente, enquanto professores, enquanto professoras, a gente consegue observar na nossa sala, no cotidiano da nossa escola, porque é a perda de habilidades. Então, aquela criança que eu já acompanho há um tempo, já vejo ela ali na minha instituição, que ela socializava, ela falava, ela olhava nos olhos, então ela vai perdendo essas habilidades. Então, a partir de um ano, essa primeira poda neuronal, ela acontece entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Então, eu vou percebendo que ela vai perdendo a habilidade da comunicação verbal ou não verbal, que ela vai começando a ter uma seletividade alimentar, e até então ela comia de tudo, comia muito bem. Ela vai deixando de fazer o contato
visual. Então, é um sinal de que pode haver aí um transtorno, tá? Então, essas questões a gente pode observar no nosso dia a dia. E aí, dentre os critérios que o DSM traz, são 5 critérios, critério A, B, C, D e E. Eu quero chamar a atenção para o critério A, déficits persistentes na comunicação social e interação social em vários contextos. Aqui dentro desse critério a gente tem mais 3 subitens que que vão se desdobrar em relação às formas como esse indivíduo, essa criança, esse adulto, ele vai se socializar e se relacionar com o outro e com o meio no qual ele está inserido. E eu chamo atenção para esse critério por conta da comunicação. Então, quando a gente fala de déficits persistentes na comunicação social, a gente tem que entender que a gente está falando de uma comunicação que ela é verbal e não verbal. Então, acontece muito da gente ter um indivíduo, ter um estudante que ele não fala, ele é um aluno não verbal, porém, ele se comunica de outra forma. Ele consegue, por exemplo, apontar o que ele quer. Eu estou com sede, eu quero água. Ele não consegue dizer com palavras, mas ele consegue apontar para o bebedouro, para a garrafinha d'água dele, para o copo que ele quer água. Esse apontar é uma forma de comunicação. Então, embora haja um déficit, um prejuízo na comunicação verbal, a comunicação não verbal está mantida, não há o prejuízo. Então, não fecha o critério, já não fecha esse primeiro critério, então ele já não vai fechar o diagnóstico de TEA. Então, essa questão da comunicação, para nós que trabalhamos nesse contexto da educação, ele é importante a gente entender, porque as pessoas se comunicam pela fala, pelo seu corpo, com gestos, pelas emoções, de diferentes formas, com diferentes linguagens. Então, isso é uma coisa que está aqui dentro do DSM-5, enquanto critério diagnóstico, e que a gente, enquanto professor, enquanto professora, consegue também ir analisando ali dentro do nosso cotidiano em sala de aula. Porque é comum, o Reinaldo também deve ouvir isso, o Silvio, né? Às vezes a professora chega angustiada com relatos de que, olha, eu tenho essa criança, ela não está falando, ela não está se comunicando, será que ela pode ser TEA, ela não está comendo? Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão, principalmente da comunicação, dentro desses critérios aqui. O TEA, então, como eu disse, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele está presente desde o momento em que essa criança nasce, e o diagnóstico dele é clínico. Então, somente um médico, psiquiatra, o pediatra, o médico que faz o acompanhamento dessa criança, desse indivíduo, é quem vai fechar esse diagnóstico. Nós, enquanto professoras, professores, a gente não tem como fechar isso, afirmar que uma criança tem TEA. A gente pode observar alguns sinais, alguns sintomas, que eu vou falar um pouquinho, e chamar para uma avaliação, chamar a família, chamar a minha equipe gestora para conversar e ver se ali não merece um olhar diferenciado, uma avaliação, um encaminhamento, para que se possa, então, se for o caso, fechar esse diagnóstico. Não existe um exame de imagem, não existe um exame laboratorial para fechar esse diagnóstico, é com base mesmo nesse desenvolvimento do indivíduo, tá? Entendendo isso, a gente consegue entender um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre os níveis de suporte. Quando um médico, ele dá um laudo de transtorno do espectro autista, o DSM-5 orienta que esse laudo já vem acompanhado do nível de suporte. O que são os níveis de suporte? Os níveis de suporte no transtorno do espectro autista, eles dizem respeito à quantidade e intensidade de apoio que esse indivíduo, que esse estudante, ele vai precisar para conseguir desenvolver a sua autonomia, a sua independência, atingir a sua funcionalidade. E eles estão ligados também, eles estão relacionados a essas 5 dimensões, que são áreas em que as pessoas que têm o TEA apresentam, então, os prejuízos, as suas dificuldades, que é na área das habilidades de comunicação social, lembrando, verbal e não verbal, flexibilidade e adaptabilidade, então, o quanto essa pessoa ela consegue, sem se desregular, sem entrar em crise, por exemplo, ter uma mudança na rotina, lidar com as mudanças que acontecem e das quais ela não tem a previsibilidade. Outra dimensão, higiene pessoal, habilidades acadêmicas e autonomia, independência. Então,
todo estudante, todo indivíduo que tem o TEA, ele tem prejuízo em uma ou mais dessas habilidades. E entender quais são esses prejuízos é que vão definir quais são os níveis de suporte, qual é o nível de suporte que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto, ele tem. Então, hoje, o que a gente fala? O transtorno do espectro autista, ele é classificado em 3 níveis. Nível de suporte 1, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Então, aqui é um ponto que eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Todos os estudantes, todos os indivíduos com TEA têm um nível de suporte. Precisam, em alguma daquelas dimensões, em maior ou menor intensidade, apoio para conseguir se desenvolver, para conseguir aprender, para conseguir atingir a sua funcionalidade. Enquanto escola, enquanto professores, professoras, nós vamos atuar dentro daquilo que nos cabe, a partir do conhecimento que a gente vai buscando, para que essa funcionalidade ela seja atingida. Lembrando que isso vai acontecer quando eu tenho esse nível de suporte sendo atendido, essas necessidades sendo atendidas tanto no ambiente educacional quanto no ambiente terapêutico e também social. Outro ponto importante é a gente pensar que às vezes aquele nível de suporte 1, que é a criança que não tem uma deficiência intelectual, por exemplo, ela tem um prejuízo na comunicação que não é tanto quanto o de um nível de suporte 3, então ela não precisa desse apoio. Sim, ela precisa. Se é TEA, precisa desse apoio, precisa desse suporte. E o TEA ele é um desafio, o Silvio trouxe isso, né? Assim como outros transtornos, porque ele não vem sozinho. Geralmente, quando a gente tem um diagnóstico de TEA, a gente tem sempre alguma outra, sempre não, mas na maioria dos casos, uma comorbidade ou dupla excepcionalidade, como por exemplo o TDAH, o TOD, a depressão, o transtorno de ansiedade. Por isso que às vezes, para a gente que está ali na sala junto com esse estudante, para a gente que está no contexto da escola, é tão difícil a gente lidar, é tão difícil a gente entender quais os caminhos a gente pode percorrer junto com esse estudante, porque não é só as questões dos transtornos que estão presentes, mas sim outras questões associadas a outros transtornos que a gente tem nesse indivíduo. E aí, esses desafios, esses prejuízos que o estudante com TEA ele vai tendo, ele pode desencadear algumas crises. Então, todo mundo, eu acho que todo professor que tem um estudante com TEA, que conhece uma pessoa que tem TEA, em algum momento já presenciou, já vivenciou uma crise, esse estudante em crise. O comportamento humano, ele sempre tem algumas funções. Então, geralmente, a gente pode definir que são 4 funções do comportamento humano. Um comportamento que diz respeito à busca de atenção, ao acesso a um tangível, à esquiva ou fuga quando eu não quero fazer alguma coisa, ou uma resposta a estímulos sensoriais. No caso da pessoa com TEA, do estudante com TEA, essas funções também se fazem presente. Então, aqui eu quero destacar a questão dos estímulos sensoriais, que é algo muito forte dentro do nosso contexto da escola. O indivíduo, às vezes, com TEA, ele tem uma resposta diferenciada diante de diferentes estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos relacionados ao olfato, ao paladar. E quando ele sente essa sobrecarga de estímulos, isso pode desencadear uma crise. Então, o indivíduo ele se desregula totalmente. E aí eu preciso, de alguma forma, tentar acalmar esse indivíduo. Luciene, quando eu estou com o indivíduo em crise, por uma questão sensorial, por exemplo, o que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso retirar essa criança, esse estudante, desse ambiente que tem essa sobrecarga de estímulo. Então, às vezes, gente, a nossa sala de aula, vou pegar, por exemplo, a educação infantil. As salas da educação infantil são sempre muito coloridas, tem sempre muitas coisas. E, às vezes, gente, para uma criança que tem TEA, isso acaba sendo uma sobrecarga sensorial. O cheiro
da merenda pode ser uma sobrecarga sensorial. Então, eu preciso afastar, tirá-la desse ambiente para que ela consiga novamente se regular, o que leva um tempo. Então, eu preciso também respeitar esse tempo que a pessoa leva para se regular. Respeitar o tempo, entender se ela tem algum objeto de apoio que sirva para ela se regular, seja um brinquedo, um livro, alguma coisa. Eu posso usar alguns recursos no contexto da minha sala para tentar amenizar esse problema sensorial, que são as chamadas tecnologias assistivas, como, por exemplo, um fone de ouvido. Se eu sei que o meu estudante ele tem uma hipersensibilidade em relação ao som, eu posso usar um fone de ouvido, um abafador, na verdade, né? Porque uma escola, tem barulho, tem criança correndo, tem criança gritando, tem criança chorando, então eu posso usar um abafador. O importante é, eu nunca, enquanto professor, gestor, se eu estou diante de uma criança que está em crise, eu não vou entrar em confronto com ela. Eu sei que é difícil, né, porque não tem só aquela criança, tem mais 15, 20, 30 estudantes na sala, mas eu preciso manter a minha postura. Então, eu não posso entrar em confronto com ela, eu não posso falar alto, eu não posso gritar com essa criança, eu não posso abraçar essa criança se ela não quiser, eu não posso me aproximar dela se ela não quiser. Então, eu preciso entender o que é que vai acalmá-la. Tiro ela desse ambiente que está sobrecarregando, espero o tempo dela e tento apoiar na medida do possível diante dos sinais que ela vai me dando. Então, isso é importante a gente entender, né? Essas crises, essas funções do comportamento, para que a gente possa exatamente buscar caminhos para o que fazer diante dessas crises. E quando que eu posso ficar atento em relação aos sinais, aos sintomas do TEA, que enquanto professor, de repente eu chamo ali a minha gestora, converso com ela, trago esses sinais, olha, estou observando esse comportamento na criança, aí chama a família, vamos encaminhar para uma avaliação. Então, tem algumas questões que são muito características do TEA, né? Então, como por exemplo, a criança está brincando ali na educação infantil, né, na instituição de educação infantil, e aí eu percebo que ela brinca de enfileirar ou empilhar os brinquedos, que ela coloca os brinquedos numa ordem crescente ou decrescente, que ela não tem um brincar funcional. Então, por exemplo, ela pega um carrinho, ela não vai brincar com o carrinho, de ficar empurrando o carrinho, não. Ela fica girando apenas a roda do carrinho, isso não é um brincar funcional. Ela não procura o colega para brincar, ela prefere ficar sozinha. Ela tem uma rigidez cognitiva, ou seja, uma dificuldade em lidar com a mudança. Ela tem ecolalia, né, que é repetir muitas vezes palavras ou frases ou um determinado assunto. Então, assim, são questões, são pontos que vocês conseguem observar dentro da instituição, dentro da escola, dentro da sala de vocês, e que a partir disso, tendo esse entendimento, olha, isso é um sintoma, isso é um sinal, eu posso chamar a minha equipe, conversar, se for o caso, chamar a família e encaminhar para uma avaliação profissional, para que então se tenha esse diagnóstico ou não. Mas mesmo antes desse diagnóstico chegar, o que é importante? A gente entender que o nosso papel dentro da escola, enquanto professores, enquanto professoras, é estimular esse estudante, é ajudá-lo a desenvolver as suas habilidades. Isso vale para as crianças com TEA ou com qualquer outro transtorno, tanto como para as crianças que não apresentam nenhuma deficiência, que não apresentam nenhum transtorno. Enquanto professores e educadores, a gente vai buscar sempre dar o suporte para que essas crianças possam se desenvolver, olhando para as suas habilidades e prestando atenção nas suas singularidades. Todos nós somos diferentes, todos os nossos estudantes são diferentes. Cada um tem a sua maneira de aprender, a sua forma de aprender. Então, isso é um ponto importante, né? A gente precisa conhecer os nossos alunos. Quando a gente fala de crianças típicas ou atípicas, a gente está falando de pessoas que a gente está lidando ali, que a gente está contribuindo para se formar e para entender o seu papel naquela comunidade, naquele espaço. Então, eu preciso conhecer as suas singularidades para de melhor forma conseguir estimulá-las dentro das suas potencialidades. Então, criar um vínculo com esse estudante, com essa criança, entender quais são os desafios que ela enfrenta. Então, se é uma criança com TEA, um estudante com TEA, entender qual é o seu nível de suporte, qual é
a sua dificuldade, mas, sobretudo, entender quais são as habilidades que ele já tem, que esse estudante já tem, porque eu preciso focar no desenvolvimento das habilidades, das suas potencialidades. Então, eu sei que ela vai me trazer inúmeros desafios, eu sei que ela vai me trazer várias questões, mas eu preciso entender que essa criança, ela pode aprender, eu preciso conhecer qual é o caminho de aprendizagem dela. Todos nós temos formas de aprender, então nós estamos os três aqui conversando, dialogando com vocês, cada um vai receber isso de uma forma, vai compreender isso de uma forma. Tem gente que vai se apoiar mais nos slides que nós estamos utilizando, tem gente que vai se apoiar mais no que nós estamos falando, tem gente que vai precisar, além de olhar para o slide, ouvir, anotar. Então, cada um tem uma forma. As nossas crianças, os nossos estudantes também. Então, qual é o caminho de aprendizagem? É a via visual? É a via da audição? É uma criança sinestésica? Porque assim eu consigo entender qual é a forma, as possibilidades que eu tenho de ensinar. Tudo isso eu posso elencar, eu posso organizar, se eu conseguir trabalhar no contexto colaborativo. O que é esse contexto colaborativo? Eu, professora regente, não tenho muito conhecimento, por exemplo, na área da educação especial, tenho lá um estudante com TEA na minha turma. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, eu acho que independente de ter ou não uma criança com TEA na minha turma ou com qualquer outro transtorno ou deficiência, eu preciso buscar o conhecimento. Então, o professor Nova, na live anterior, destacou bastante isso, né, da importância da gente estar sempre estudando, da gente estar sempre buscando ampliar os nossos conhecimentos. E, além disso, dentro da minha escola, eu posso ter uma parceria muito importante, muito significativa com a professora especialista. Então, por exemplo, a minha sala não tem um professor de apoio para esse estudante com TEA, mas tem a sala de recurso. O professor que vai atuar nessa sala de recurso, ele é um professor especialista, ele precisa ser um professor especialista, é o que a nossa legislação traz. Então, eu posso chamar para conversar comigo, olha, eu tenho um estudante, ele tem essas características, esses são os desafios, eu percebi que esse é o caminho de aprendizagem dele, como eu posso fazer as adaptações necessárias para que ele possa desenvolver a sua aprendizagem, para que ele possa aprender e se desenvolver. Então, esse professor, esse profissional especialista, às vezes não é o professor, às vezes é alguém da gestão, eu posso buscá-lo para conversar. Então, gente, enquanto escola, enquanto instituição, se apoiem. Vocês estão dentro de uma instituição e o objetivo maior são os nossos estudantes, é o desenvolvimento deles, é a aprendizagem deles, uma aprendizagem que no contexto do programa a gente fala muito sobre a questão da aprendizagem integral. Então eu posso ter essa parceria, eu preciso ter essa parceria, por exemplo, para elaborar o meu PEI. O que é o PEI? Plano Educacional Individualizado, ou Plano de Ensino Individualizado, um documento onde eu vou ter todas as informações sobre o estudante. Qual é o seu diagnóstico? Quais são os seus desafios? Quais são as suas potencialidades? Quais são os seus interesses? Quais estratégias eu posso utilizar para trabalhar com ele? Quais são os meus objetivos para desenvolver junto a essa criança? Então, toda criança, isso também está previsto na nossa legislação, todas as crianças com deficiência, todos os estudantes, na verdade, né, com deficiência, transtorno, elas têm direito a um PEI, a esse plano educacional individualizado, onde o professor regente, em parceria com a equipe gestora, professor especialista, a família, vai conseguir determinar um plano de ação em relação a esse estudante, objetivando o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Nesse plano, inclusive, eu vou destacar quais são as metodologias que eu posso utilizar, quais são os recursos que eu vou poder utilizar, quais são as tecnologias assistivas que eu vou poder utilizar. E aí eu quero só abrir um parênteses aqui, acho que o Reinaldo depois vai poder falar bastante. Tecnologia assistiva, gente, não é algo de outro mundo. Às vezes a gente ouve a palavra tecnologia e a gente se espanta, se assusta. Tecnologia assistiva é qualquer suporte, qualquer recurso que vá beneficiar a criança na aprendizagem. O meu óculos é uma tecnologia assistiva, porque se eu tirá-lo, eu não enxergo absolutamente nada. Então, eu não conseguiria estar aqui falando com vocês. Então, às vezes, é uma adaptação na forma como segura o lápis, como segura a caneta. Então, gente, conheça o seu aluno, conheça as suas possibilidades,
conheça as possibilidades que a gente tem em termos de metodologia, em termos de práticas, de recursos que a gente tem para utilizar com esse aluno. E uma coisa que é importante, principalmente se a gente pensar no contexto da educação infantil, estude e conheça os marcos do desenvolvimento infantil. Quando você conhece, quando você entende, a criança chegou no CMEI, ela tem numa instituição, uma escola de educação infantil com 4, 5, 6 meses. O que se espera de uma criança com 4, 5, 6 meses? Eu estou observando que ela não está desse jeito, ela não atingiu esses marcos. É um sinal de alerta, é um sinal que eu preciso observar essa criança. Criança na educação infantil, numa escola de educação infantil, às vezes ela passa 8, 10, até 12 horas com o professor, com os professores. Então, ninguém melhor do que a gente para conseguir identificar muitas vezes esses sinais para começar uma intervenção precoce. Deixo aqui como sugestão, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre esses marcos do desenvolvimento infantil, esse manual. Ele é da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e ele descreve os marcos de desenvolvimento da criança de 0 até os 5 anos de idade. Então, gente, isso aqui é livrinho de cabeceira, né, para a gente, dentro da educação, para a gente poder entender e conseguir identificar esses marcos de desenvolvimento. Então, aquele momento da minha hora de atividade, que é o momento que eu tenho para estudar, para me aperfeiçoar, dou uma lida ali. E muito do que eu estou falando aqui está relacionado com vocês na escola, mas é claro, a gente não pode esquecer que para garantir o desenvolvimento e a aprendizagem de um estudante, existe uma tríade, que é formada pela família. O papel da família é fundamental e mesmo que às vezes seja desafiador conseguir o laço com essa família, é importante a gente continuar sempre insistindo. As terapias, né, que essa criança pode ter acesso, e aí a escola. Embora seja desafiador, nós estamos aqui para mostrar para vocês que é possível, com o conhecimento, com o apoio, a gente conseguir traduzir em práticas tudo isso que eu falei para vocês. E aí eu acho que o Reinaldo, ele vem com a materialização dessas questões, de como transformar essa teoria que eu trouxe em algo prático, Reinaldo, no contexto do desenvolvimento dos projetos. É isso aí, pessoal. Então, novamente, boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, professoras, professores, educadoras e educadores, falando desse tema tão importante, né, que é a educação inclusiva e os nossos alunos, estudantes aí com TEA. Então, como o Silvio trouxe ali no começo, a ideia nossa agora aqui é apresentar para vocês alguns projetos, algumas estratégias e caminhos que aconteceram, estão acontecendo. A Lu trouxe na teoria, né, para a gente, trouxe aí essa questão. Então aqui, como que isso acontece na prática? Como que isso acontece ali no desenvolvimento dos projetos? Então nós tivemos uma difícil tarefa, né, de selecionar projetos que trazem esse olhar para o sujeito com TEA. E a nossa primeira escolha, então, o primeiro projeto que queremos apresentar aqui para vocês é o Ninguém é Igual a Ninguém. Ele representa uma escola de ensino regular, lá da cidade de Ibiporã, aqui do Paraná, com uma turma de 3º ano. E o projeto ele surgiu, pessoal, por incrível que pareça, né, Lu, não é um projeto que tem um aluno autista na turma. Não temos esse sujeito nessa sala em específico. Mas a professora, regente ali da turma, ela percebeu ali uma questão no pátio ali da escola, nos momentos ali de interação. Nesse espaço escolar tem vários alunos ali autistas e ela percebeu ali a reação das crianças quando esses estudantes tinham ali uma crise. E uma curiosidade também é que nessa turma tem uma irmã de um autista e ela trazia algumas coisas também para as outras crianças e aguçou essa curiosidade deles. Então a professora resolveu desenvolver esse projeto que virou Ninguém é Igual a Ninguém, para trabalhar com as crianças essa questão tanto do desrespeito a esses sujeitos no espaço da escola, quanto a superproteção, né? Então promover ali a inclusão e a compreensão sobre o autismo ali no espaço escolar. A expedição aconteceu, né, ali no município mesmo, na escola João 23, que é a PAI de Ibiporã. E a professora levou as crianças para esse espaço com a seguinte pergunta exploratória: quem são as pessoas que frequentam esse lugar? Então ela teve ali uma conversa prévia com eles pesquisaram algumas coisas já sobre o autismo, inclusive uma curiosidade muito legal, que as crianças foram para a expedição com meias trocadas, né, para simbolizar e representar
a campanha ali de conscientização ao autismo. Lá conheceram todos os espaços da escola especializada da APAE, né? Conheceram ali a pessoal ali que atendeu, explicou para eles as diferenças entre as deficiências, os atendimentos que acontecem ali, a escolarização, né? Então puderam sanar várias dúvidas sobre essa questão da pessoa com deficiência. Na volta da expedição, então, a professora fez ali uma roda de conversa com as crianças e imaginem que surgiram muitos questionamentos, né? Então, o índice inicial, né, trouxe ali muitas questões relacionadas ao autismo, que as crianças já sabiam, relacionadas à agressividade, né, se todo o autismo ali que tem essa questão da agressividade, a questão do comportamento deles, algo que as crianças já tinham em relação ali à convivência. E fizeram muitas perguntas também, né? Se eles vão ser autistas para sempre, porque se todos eles precisam frequentar a APAE, se eles podem se casar, né? Por que eles se apegam tanto ao brinquedo, por que toda criança autista precisa de um auxiliar, porque perceberam que na escola todos eles tinham ali uma professora, né, que os apoiava. Então o índice da professora, tanto inicial, construído pela professora com as crianças, tanto inicial quanto formativo, foi todo pensado a partir desses sujeitos e das curiosidades que as crianças tiveram sobre o transtorno, né? Então as perguntas mostraram, né, já desde o início ali, esse interesse em conhecer esse sujeito, e aí a gente entra com um ponto muito importante, que são os princípios e valores do programa, né? Um projeto que nós percebemos ali uma evidência muito forte da cooperação e da cidadania. E aí algumas atividades que a professora desenvolveu durante o projeto, a gente destacou aqui, fez ali a roda de conversa com as crianças para saber se eles podem fazer amigos, né? E uma estratégia muito potente também que a professora trouxe com a turma foi a adoção de um boneco. Um boneco, esse que vocês estão vendo aí na imagem, né? Numa das montagens que tem lá no projeto. Inclusive, a gente tem o QR Code aqui do projeto, lá da escola professora Aldivina Moreira de Paula. Vocês podem depois escanear e acompanhar o projeto ali na íntegra no nosso site. E a professora trouxe uma proposta para que a turma adotasse um boneco autista e recebeu o nome de Caleb, que era uma das crianças autistas da escola, para cuidar semanalmente. Toda semana ali as crianças levavam para casa, tinham esse cuidado na ideia de trazer que o boneco é uma pessoa também diferente, assim como as crianças autistas. Outras atividades, né? A professora construiu uma maquete ali sobre o bairro com materiais recicláveis e convidou as crianças autistas da escola para participarem desse momento, para que elas pudessem interagir com os alunos da turma e eles pudessem perceber, por exemplo, por que eles precisam de uma auxiliar e quais as formas que cada um aprende. Essa questão dos estímulos também a professora acabou trabalhando bastante com eles, né? Envolveu ali a participação das crianças das outras turmas, leitura de receitas também com a participação das crianças para produzir fatias húngaras. Então a gente percebe que o processo ali de construção das respostas do índice formativo envolveram bastante, né, turma, esse momento de interação com as próprias crianças autistas. E o olhar que as crianças da turma puderam ter sobre esses sujeitos, né, a partir das curiosidades que eles levantaram. A comunidade de aprendizagem, a turma ela recebeu o Vitor, que é laudado ali com TDAH e autismo de nível 1. E uma curiosidade que a professora destaca ali no relato é que as crianças, antes da visita do Vitor, já prepararam toda a sala, porque eles já sabiam, por exemplo, que as pessoas ali que têm o transtorno, algumas delas têm essa questão do ambiente muito cheio de informações, então eles prepararam toda a sala para receber o Vitor. E ele conversou com as crianças, disse como é ser uma pessoa que tem esse transtorno, encorajou as crianças a acreditarem no seu potencial enquanto pessoas, né? E as crianças foram muito curiosas, respeitosas, fizeram muitas perguntas e compartilharam também suas próprias experiências e o olhar que elas tinham e passaram a ter também sobre os estudantes ali com o autismo. O Vitor explicou que ele não precisou frequentar uma escola especializada, mas que ele se sente confortável em fazer novos amigos, que também já respondia uma pergunta que eles tinham lá, se a criança autista ela faz amigos, né? E a visita, né, no olhar da professora, ajudou a quebrar essas barreiras sobre o autismo e sobre a neurodivergência. Então a gente percebe que a comunidade de aprendizagem também foi muito potente para que as crianças entendessem esse processo, né?
E no índice final, né, a construção ali do índice final, a professora trouxe muitas coisas legais que as crianças aprenderam, né? Então, na prática, ela construiu com eles ali um painel em que cada um pôde trazer o que aprendeu sobre as crianças autistas e sobre ser diferente. E eles trouxeram muitas coisas, né? Que as crianças autistas elas podem fazer amizades, que elas precisam de uma pessoa auxiliar por conta dos níveis de suporte, como a Lu explicou aqui pra gente. Aprenderam sobre essa questão da PAI, das terapias que essa escola especializada oferece, né? Então, inclusive, aprenderam que as pessoas autistas podem até se casar, que era uma curiosidade que eles tinham lá no índice formativo também. Então, foi um projeto muito potente. Nós escolhemos esse projeto para trazer aqui para vocês, para ilustrar um pouquinho essas questões que a Lu trouxe sobre esses estudantes que frequentam a escola e que também têm o direito a aprender e têm as suas especificidades. Nosso segundo projeto, projeto que nós trouxemos para vocês, ele representa ali uma escola especializada. Então é um projeto lá do estado de São Paulo, da PAI de São Sebastião da Grama, que se chama Sensações Sentindo na Pele a Água. Aqui a gente tem um contexto diferente. Aqui o projeto ele foi pensado, né, a partir de uma problemática de uma turma de estudantes autistas, né, uma turma de ensino fundamental, mas que todos os estudantes são autistas. E a professora percebeu alguns desafios, por exemplo, em relação a essa interação dos estudantes e a maneira como eles se sentiam e percebiam os lugares da escola. Então a expedição aconteceu na própria instituição, o território escolhido foram o jardim sensorial, a piscina, a sala de vídeo e o refeitório da escola. Então, qual foi a ideia da professora? A pergunta exploratória. Qual espaço da instituição provoca nos alunos maior sensação de bem-estar? Onde eles ficam mais à vontade? Onde eles se sentem melhor para aprender, para interagir, para socializar? Então, a professora ela visitou com os estudantes cada um desses espaços e ela foi percebendo que cada um deles gerava um tipo de sensação na turma. Por exemplo, no refeitório, grande parte deles ficavam muito agitados devido ao excesso de outros estudantes, né, no momento ali. A sala de vídeo também gerava ali desconforto nos estudantes por conta do excesso de estímulos também. O jardim sensorial também causou agitação na turma. Mas, quando a professora foi fazer ali a expedição na piscina, ela percebeu que aquele espaço promoveu um bem-estar muito grande na turma, né? E possivelmente por ela ser aquecida, ela trouxe ali um espaço de calmaria, de acolhimento para essa turma, para esses estudantes. E ali, juntamente com a professora de Educação Física, elas definiram que a piscina, né, que a água, seria o espaço onde ela exploraria com a turma ali todo o seu currículo, enfim. Então, a temperatura da água, da piscina foi percebida por eles, né? Eles aceitaram melhor as atividades, então ali a professora construiu ali os índices a partir desse espaço que foi a piscina e as sensações que ela traz. Então ela planejou ali durante todo o ano letivo, né, propor experiências, e uma dessas experiências muito legal que a gente colocou, que a professora destacou, foi a participação inclusive da família, né? A professora convidou alguns familiares para que fizessem ali algumas experiências na água com as crianças, com os estudantes. Teve ali um apoio também da professora de Educação Física, que trabalhou vários objetos ali com eles, exercícios ali com buchas, peneiras, a inclusão da música também durante as propostas na piscina. Então, a professora ela percebeu, né, no desenvolvimento ali da atividade, ela conseguiu fazer uma articulação muito legal com ciências, né, pensando ser uma turma de ensino fundamental com a própria educação física, despertando todos os sentidos dos estudantes a partir da interação com a água. Então, a água funcionou ali como uma função terapêutica, né, facilitando ali o desenvolvimento da coordenação motora dos estudantes, promovendo o deslocamento independente, né, a autonomia dos estudantes, que é algo também tão importante, né, para os estudantes com TEA, eles passaram a ter um pouco mais de autonomia, né. Então, os benefícios observados incluíram várias coisas: a melhora social, a melhora motora, o fortalecimento do tônus muscular e o aumento principalmente da autoconfiança. E aí a comunidade de aprendizagem, como vocês estão vendo aí na foto, a turma toda foi para uma chácara ali no município.
E foram familiares, os professores. Então foi um momento ali de bastante interação também, em que os estudantes, vamos lembrar, todos os estudantes com TEA, né, uma turma específica com TEA, puderam interagir também com os familiares, com os outros, nesse espaço que passou a ser um espaço de acolhimento para eles, que é a piscina, que é a água, né? Então a professora relata que foi uma experiência sensacional para todos os envolvidos, proporcionando ali um ambiente diferente, especial para os alunos. De novo, aqui a gente vê a comunidade de aprendizagem cumprindo esse papel, né, de promover ali e deixar bem em evidência os princípios do programa de cooperação, de cidadania. E o índice final, a gente destacou aqui, pessoal, um relato da assessora que acompanhou esse projeto, que é a Lucilene de Oliveira. Então, a Lucilene escreveu ali para a gente que esse projeto me ensinou muito sobre cooperação e cidadania, me ajudou a sentir na pele o que as famílias e as crianças /adolescentes com TEA enfrentam. Essa escola é uma das únicas portas que se abrem para essas famílias e sinto um orgulho imenso de viver cada experiência junto dessa instituição tão comprometida e sensível. E ali a gente vê um registro do índice final, né, que a escola acolheu essas famílias, fez esse momento ali de celebração do projeto. Então esses dois projetos, um da escola especializada e um da escola regular, trazem esse olhar para o sujeito TEA, para o aluno TEA, principalmente na questão do protagonismo desses estudantes, que também precisa ser evidenciado, né, gente? E é isso, o que vocês acharam? Gostou, Lucas? Não, maravilha, né? São dois projetos maravilhosos, cada um trazendo um contexto que a gente pode articular aí com o programa, né? Sobre os princípios de cooperação e cidadania e trazendo essas estratégias que podem ser adotadas em relação aos estudantes com TEA. Então, esses são dois exemplos que a gente escolheu aqui para destacar, mas não são os únicos, né? Sim, temos muitos outros. Enquanto a Lu estava falando aqui, explicando a questão dos níveis de suporte, das dificuldades que o estudante com TEA traz ali na escola, no contexto da escola, eu me lembrei de uma experiência que está acontecendo agora, que é um projeto que ainda está em desenvolvimento lá de Floresta, na PAI de Floresta, Escola Integração, um projeto que se chama Descobrindo o Mundo dos Sabores. E como que ele começou? Então, a professora é uma turma da educação infantil e nessa turma tem alguns alunos autistas e ela percebeu uma dificuldade que a Lu falou, que é a seletividade alimentar. E acho que um dos grandes receios, no caso dessa professora e talvez de muitas outras, inclusive vocês que estão ouvindo a gente, é de sair com os estudantes do espaço da escola por conta da crise, do excesso de estímulos. E essa professora, ela propôs ali uma comunidade externa. As crianças foram no supermercado ver as frutas in natura, né, para que eles pudessem experimentar outras coisas, e essa aluna autista foi e super participou desse momento. E recentemente ela teve ali uma comunidade de aprendizagem, que foram ali numa horta comunitária do município, e o relato da professora foi muito legal, e da equipe ali, que elas perceberam que a interação da aluna foi muito melhor no espaço externo do que na própria instituição. Elas perceberam uma segurança e uma autonomia dessa criança nesse momento ali, que era algo que na própria escola elas tinham dificuldade de se trabalhar. Então aí começa esse processo de se experimentar novos alimentos. É mais um exemplo, né, de projetos bem-sucedidos que nós temos na nossa cooperativa, em que colocam esse estudante como protagonista, né? E acho que a gente pode trazer isso, né, evidenciar isso nos projetos, né? Então, o medo da professora, às vezes, de falar, poxa, tem a dificuldade ali do estímulo, tem a dificuldade da crise, mas eu preciso proporcionar isso para eles. Como que eles vão reagir a isso? Então, esse exemplo é um exemplo positivo de que eu posso tentar, que eu posso perceber o limite que a minha criança tem, né? Acho que é isso, né, Lu? Do que você falou ali também, né? Com certeza, precisa acreditar nos nossos estudantes, né? Até mesmo para conseguir planejar as ações futuras, né? Então, maravilhoso exemplo também. É isso. Então, ousem aí, conheçam os estudantes de vocês, percebam os níveis de suporte que eles têm e coloquem eles em evidência também, né? Eles não podem ser excluídos do processo, não podem ser excluídos das comunidades, das expedições, dos índices. Os dois exemplos que a gente trouxe aqui são em contextos diferentes, mas acho que o que os une é a questão desse protagonismo do estudante, um indiretamente e o outro diretamente. E aí, de novo, eu evidencio os princípios e valores do programa que ficaram muito em evidência nos dois projetos, né? São projetos que a cooperação ela falou muito forte, que a cidadania falou muito forte. Eu me importo com o outro.
Eu conheço a dificuldade do outro, eu sei o que aquela criança está vivendo, a condição que ela está, e eu posso ajudar. Ela pode ser minha amiga também, como no caso que a gente viu do projeto ali do ensino fundamental. E acho que a gente podia aprofundar um pouco mais nessa discussão, né? E eu convido aí o Silvio, então, para trazer algumas sugestões para a gente. Gente, eu não me canso de escutar os meus colegas, Luciene e Reinaldo, falar a partir dos seus estudos e a partir das nossas práticas, né? Dessa nossa grande comunidade que é o programa União Faz a Vida. É de encher o peito mesmo. E eu acho que nós temos alguns pontos para destacar a partir das falas de vocês e a partir das interações do chat, que estão muito ricas, né? O primeiro ponto que eu acho que é bem importante da gente pensar é na nossa formação humana, na nossa formação enquanto seres humanos. Quer dizer, cada um dos pontos que a Luciene trouxe e que depois o Reinaldo também trouxe, são pontos que nos levam a perceber que o nosso mundo é um mundo diverso e que essa realidade da diversidade chega com cada vez mais força no âmbito da educação escolar. Porém, né, nenhuma dessas falas nos diz que nós temos que padronizar isso, que nós temos que uniformizar isso, que a gente tem que passar uma linha e a partir dessa linha ignorar a diversidade. Muito pelo contrário. É a partir dela e com ela que nós, enquanto seres humanos, potencializamos a nossa ação no mundo. E não só, né, potencializamos a nossa ação no mundo, mas também potencializamos a nossa ação escolar. A nossa ação enquanto educadoras, enquanto educadores, a nossa ação docente. E eu acho que esse é um segundo ponto que eu gostaria de destacar a partir das falas de vocês, que é a nossa formação profissional. Quer dizer, nós estamos aqui em um ciclo de lives que fala de uma formação permanente, uma formação continuada, que nós estamos vivenciando a partir dessa cooperativa no programa União Faz a Vida. E não é uma formação que está descolada da realidade, muito pelo contrário. Desde a nossa primeira live, nós tivemos, né, a escuta do que está acontecendo no campo e o desejo de responder a isso que está acontecendo, né, as demandas que vão surgindo, mas não responder somente com uma grande e ampla fala teórica, mas contemplar as práticas e as experiências. E essa nossa formação, que é uma formação profissional, ela acontece a partir de dois elementos. Um é a aprendizagem entre pares. Então aqui, né, é de professora e de professor, de professores e de professora, para professores e professoras, com professores e professoras. E também, né, eu acho que além de aprender, a aprendizagem também envolve um outro elemento, que é o estudo. Então tudo isso, né, que a gente trouxe foi a partir de um conjunto de trajetórias, né, de cada um dos colegas que está acompanhando essa live, mas também dos colegas que estão presentes aqui nessa mesa. E eu queria de novo te convidar, Luciene, para mostrar para a turma, né, um último slide nosso, em que você selecionou uma bibliografia que a turma pode ler, acessar, estudar para pensar um pouco mais sobre esse assunto. Dá para mostrar e falar um pouquinho sobre esse material? Com certeza, né? Acho que você trouxe um ponto importante, Silvia, na sua fala, que é essa questão do ser diferente, de entender a diferença, né? Hoje a gente vive um contexto que a gente defende o direito de ser diferente, né? E isso faz todo sentido quando a gente pensa no nosso contexto educacional. E entender esse diferente passa, então, por essa percepção de conhecer essas diferenças. No nosso caso aqui, a gente está focado no TEA, então buscar esse conhecimento sobre o transtorno. Então, como o Silvio bem pontuou, a gente pode aprender com os nossos pares. Eu falei do ensino colaborativo, da importância de ter ali o professor especialista da minha escola ao meu lado, a equipe gestora, os outros professores,
E uma formação também que vem, gente, por exemplo, de eu buscar esses estudos, buscar essas leituras. Então, eu separei aqui 4 livros para trazer para vocês. O primeiro é o PUF, a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é um material que a gente produziu e que vem muito ao encontro, né, sintetiza o que o Silvio trouxe sobre essa preocupação, esse olhar do programa nos últimos anos para esse aspecto da nossa educação. Então, aqui a gente tem um material onde a gente traz algumas questões, algumas discussões sobre as pessoas, os estudantes com deficiência, e com os transtornos também que a gente encontra e os sujeitos da educação especial que a gente encontra no seu dia a dia e alguns caminhos possíveis para se trabalhar, para se entender e promover o desenvolvimento e a aprendizagem desses indivíduos, né, desses estudantes. Trago aqui também o livro Simplificando o Autismo para Pais, Familiares e Profissionais. Esse livro é do Dr. Tiago Castro, ele é um pediatra, né, especialista no TEA, e aqui ele traz de uma forma muito simples o que é o transtorno. Então, traz lá as definições que eu trouxe do DSM-5, né, o que ele diz, os critérios diagnósticos, mas explica numa linguagem mais simples, até porque ele é voltado não apenas para profissionais da educação ou profissionais da área médica, mas também para as famílias, o que significa ter uma pessoa, né, um filho, um irmão, alguém com o transtorno do espectro autismo. Então, como se dá as relações dessa pessoa, desse indivíduo, no seu cotidiano, no seu dia a dia, e também aponta alguns caminhos, né, que é possível fazer no dia a dia dessa pessoa para amenizar esses prejuízos que ela tem, então, que eles têm. Então, esse material aqui também, assim como o outro, né, a criança com o transtorno do espectro autista na educação infantil, da Vilmara Mendes, eu sempre me enrolo para pronunciar o sobrenome dela, Goring, enfim. São caminhos do que a gente pode fazer para estimular, para trabalhar com as questões, com essas habilidades que a gente viu lá, que dizem respeito às dimensões do nível de suporte, como é que a gente pode auxiliar e potencializar o desenvolvimento dessas habilidades, fazendo com que essa criança, com que esse indivíduo, ele possa, dentro do contexto educacional, que é o nosso aqui enquanto discussão, ter uma convivência, uma vivência, uma experiência tão significativa quanto os seus pares. E para que essa vivência, essa experiência aconteça, enquanto professores, um dos elementos mais importantes do nosso contexto é saber olhar para o nosso currículo e fazer as adaptações curriculares necessárias. Nossa primeira live foi com a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, que trouxe a questão do LEI, e ela tocou nessa questão do currículo, ela explicou para a gente o que é currículo, o que significa olhar para esse currículo. E no contexto da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, a gente precisa conhecer as adaptações que podem ser feitas nesse documento que nós temos, a fim de garantir, de assegurar que todas as crianças, que todos os estudantes terão as mesmas oportunidades, terão as suas necessidades ali com suporte atendidas, né? Então, hoje a escola precisa olhar para esse indivíduo, entender então as suas singularidades, trabalhar para que as suas potencialidades sejam desenvolvidas respeitando as suas diferenças, porque todos nós somos diferentes. E adaptar o currículo é isso, e está previsto em legislação. E aí eu só destaco aqui, falando do livro da Capellini, que é um material que ele traz inclusive uma perspectiva comparada com outro país em relação a essa adaptação. A adaptação curricular está previsto na nossa legislação, então é direito desse estudante, não só com TEA, mas com deficiência, qualquer estudante que necessite dessa adaptação, e ela não representa um empobrecimento do currículo. Representa o olhar do educador, da educadora, para o que de fato essa criança precisa aprender sobre determinado ponto, sobre determinado tema, sobre habilidade. Só para a gente, um exemplo rapidinho aqui, conversando com uma professora recentemente, ela me relatou que ela tem uma aluna que é TEA e tem uma dificuldade no processo da alfabetização. O que é essa dificuldade? Essa criança, ela está alfabetizada, porém, ela não escreve no caderno, ela não faz nenhum registro em caderno, em papel. Ela usa como forma de registro o computador. Se você der um computador, um tablet na mão dela, ela registra, ela digita, então ela está alfabetizada. Mas existe uma resistência por parte da professora em deixar essa criança usar o computador ou um tablet para fazer os seus registros. E aí, conversando, eu tentei entender o porquê. Afinal de contas, qual é
o objetivo da alfabetização? Não é que a criança possa se comunicar por meio da leitura e da escrita? Essa criança que está usando o computador ou o tablet para escrever, que precisa desse recurso, que gosta desse recurso, ela não vai se comunicar, não é uma forma de comunicação? E aí ela alegou, mas tem algumas questões do meu currículo que está previsto lá no documento que a escola usa que não dá para usar, que eu não posso deixá-la usar o computador. Então, vamos pensar por que não pode deixá-la, né? O que desse currículo eu não consigo adaptar? Então, o que é essencial desse ponto, desse saber, desse objetivo de aprendizagem que a professora precisava trabalhar ali, que eu posso olhar, focar nele e possibilitar que essa criança use como forma de registro o computador ou o tablet. Afinal de contas, ela está se comunicando. Ela já mostrou que ela está alfabetizada, que ela está compreendendo. Então, a gente também precisa exercitar esse nosso olhar e entender que esse documento ele não pode ser rígido, preso, engessado. Ele é flexível, certo? É isso, Silvio? Eu acho que para começar, né? Para começo de conversa. Porque, olha só, né? Alguns pontos aqui para a gente destacar. Então, a gente ouviu de uma forma muito interessante esses apontamentos da Luciene e do Reinaldo, que agregam a nossa formação humana. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é esse que a gente passou agora, né? Que é aprender juntos, aprender juntas e também estudar. Estudar, estudar, estudar. Não necessariamente quando a gente passa pela leitura de um livro, a gente aprende tudo que a gente leu num primeiro momento, mas a gente segue estudando. Então, acho que esse é um apelo importante e o programa União Faz a Vida vem trabalhando com isso de distintas maneiras. Quer dizer, criando materiais como esse que a Luciene mostrou, produzindo formações continuadas como essa que nós estamos vivenciando. A gente tem um trabalho de estudo bem grande também entre nós, né, que somos assessores pedagógicos e estamos nas escolas com vocês. Então, a gente segue nesse movimento, né, de estudar juntas, estudar juntos, aprender a partir da realidade e com a realidade. Mas um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, e tem a ver com um dos slides que a Luciene mostrou antes do Reinaldo nos mostrar essas 3 experiências, que é a relação escola, família, terapias e terapeutas. E eu acho que esse ponto diz respeito ao trabalho que a gente desenvolve com a nossa comunidade. Ou seja, a palavra comunidade no programa União Faz a Vida, vocês sabem que ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada da ideia de comunidade de aprendizagem. Então, nós temos investido muito e com muita intensidade nesse modo de pensar a educação como algo que não acontece somente dentro das paredes de uma escola. E às vezes, né, essa escola pode não ter paredes, mas as paredes, como diz um grande mestre, podem estar dentro da nossa cabeça. Então, as aprendizagens, elas não acontecem somente dentro das escolas. Elas acontecem no entorno e em toda a nossa comunidade. E eu acho que, quando o Reinaldo nos trouxe, né, os exemplos que ele trouxe, mas principalmente o último, né, Reinaldo? Você tá falando um pouquinho, tá colocando foco, colocando a nossa atenção na vivência dos princípios do programa União Faz a Vida. Vamos lembrar, né, que são os princípios de cooperação e cidadania. A cooperação, e aí eu quero te pedir para falar mais um pouquinho para nós sobre isso, Reinaldo, que talvez se dê nas nossas práticas pedagógicas, mas a cidadania, né, o quanto que uma expedição investigativa, como essas que você nos mostrou, né, como que ela nos ajuda também a vivenciar o princípio da cidadania. Sim. Acho que se colocar no lugar do outro, conhecer o outro, né? Acho que os projetos que, não só esses 2, mas acho que grande parte dos projetos que nós assessoramos, né, Lu, a gente sempre traz isso para as professoras. Ele precisa fazer diferença para esse estudante. O objetivo que no final do projeto não é só que ele aprenda os conteúdos curriculares ou os campos de experiência lá na educação infantil, mas para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, enfim, ele tenha ali uma base
mais cooperativo, ele seja um cidadão mais cooperativo, né, que ele consiga compreender essas diferenças, essa diversidade do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma educação inclusiva, que ele consiga perceber essa diversidade que se encontra na escola, no bairro, na casa dele, no comércio, nos serviços que tem no entorno. Então, acho que os projetos, o programa em si, ele proporciona isso para os nossos estudantes. E nós, professores, nós, assessores, também aprendemos muito com isso. Então, acho que os exemplos aqui que nós citamos, né, por exemplo, volto a dizer, o primeiro projeto que nós apresentamos, o projeto lá da escola de Ibiporã, ele não tinha nenhum estudante autista na turma. As crianças não vivenciavam isso na sua rotina de sala de aula, mas elas vivenciavam isso na escola, elas vivenciam isso em casa. Então, quando ela começa a compreender essas diferenças, começa a compreender como que essa pessoa ela interage com o outro, como que ela aprende, quais são as limitações que ela tem, automaticamente essa criança se torna um cidadão mais cooperativo. Eu posso ajudar o outro naquilo que eu consigo, né? Então, acho que o projeto ele proporciona isso. E nas escolas especializadas da mesma forma, né, Silvio? Então, acho que muitos projetos que nós acompanhamos, nós assessoramos, trazem isso. E o programa ele propõe que a gente trabalhe isso, que no final nós tenhamos crianças, jovens mais cooperativos, que compreendam o seu papel na sociedade, né? Que sejam cidadãos mais cooperativos. Acho que é isso, Silvio. Bom, a gente parte, né, dos princípios de cooperação e cidadania e busca, né, produzir esse tipo muito especial de cidadão, que é o cidadão cooperativo. E um quinto elemento que eu acho que vale a pena destacar aqui é o elemento da metodologia em si. A metodologia, e aí, né, eu acho que todo mundo que está aqui nos escuta falar isso bastante e conversa bastante com a gente sobre isso, ela não é somente um conjunto de técnicas. Ela não é somente um conjunto de etapas pedagógicas. Mas ela é, sim, esse conjunto de técnicas a serviço de princípios e valores que estão estabelecidos desde o primeiro momento em que a gente começa a trabalhar em nossa parceria. Então, se a cooperação, né, acontece dessa forma, que a gente pôde visualizar nos exemplos que o Reinaldo trouxe, mas também em uma série de elementos que a Luciene nos apresentou, e a cidadania é algo que a gente pode vivenciar na medida em que todas essas pessoas vivem a cidade, são vistas pela cidade, mas também veem a cidade a partir da vivência cotidiana. Eu acho que vale a pena a gente também pensar que essa metodologia ela é atravessada permanentemente por um conjunto de valores. Quer dizer, a gente olha, né, para esses procedimentos, para essas técnicas, mas não é um olhar vazio ou só um olhar do etapismo. Então, a gente pode pensar no diálogo, a gente pode pensar na solidariedade, a gente pode pensar na justiça, e acho que, lembrando aqui, né, a professora Maria Carmen, que esteve com a gente na primeira live, e a última fala que a Luciene nos trouxe, né, a justiça curricular. Então, como é que a gente olha para os nossos currículos de forma que eles sejam justos, eles garantam esse direito para todas e todos que estão nas escolas. E eu acho que fala muito forte, né, fala muito alto o princípio do respeito à diversidade. Então, essa diversidade, que é uma diversidade humana, é uma diversidade que atravessa a legislação, atravessa os currículos, mas que ela é parte integrante da nossa metodologia. Desde o momento inicial, né, quando o programa União Faz a Vida se dedica mais a pensar na educação inclusiva, mas também nesse momento singular que nós estamos vivendo, e hoje, né, com muita alegria, podendo compartilhar isso com todo mundo que está acompanhando, comentando no chat, também atravessando aqui, né, a nossa metodologia. E eu acho que vale destacar, né, um princípio que é o princípio do empreendedorismo. E aqui ele assume o sentido, né, das nossas iniciativas na nossa sociedade.
Então a gente não se cansa mesmo, né, de ouvir a turma contando que antes eu não pensava que eu podia sair da sala de aula com essa galera, Silvio. Mas agora eu não consigo pensar diferente disso. Eu vou ali para a praça e eu construo um canteiro com a turma e a comunidade se envolve e isso se torna um projeto, né, que não é só de impacto pedagógico estrito sensu, quer dizer, só das práticas ali dentro da sala de aula, mas um projeto pedagógico para toda a sociedade. Porque toda a sociedade passa a aprender esse outro jeito, né, de olhar para a diversidade humana que compõe a educação contemporânea. E eu vou aqui, gente, puxar um pouquinho mais os meus colegas para que eles possam nos trazer uma mensagem de inspiração, uma mensagem que nos ajude a olhar para esses desafios de uma forma diferente dessa que a gente tem olhado até hoje, né? E que nós estamos aprendendo a fazer junto. Reinaldo, você tem uma mensagem para a galera? Poxa, pegou eu de surpresa. Aqui é assim, né, gente? Mas eu acho que o que a gente pode pensar a partir de toda essa discussão, essa questão do respeito à diversidade, né, que é um valor que o Silvio colocou e que é tão presente e deve ser tão presente nos projetos, é pensar que nós, professores, professoras, educadoras, somos agentes de transformação. Então, que cada um de vocês, cada um de nós, com os nossos estudantes, né, diariamente, que estão com a gente ali 4, 6 horas por dia, que nós possamos fazer a diferença. Muitos, talvez, se não for por nós, não vão experimentar muitas coisas, né? Entrar numa piscina, visitar uma horta comunitária, ter um olhar para a praça. Então, que todos nós possamos ser agentes de transformação, fazer a diferença nessa sociedade que é tão difícil de ser vivida, né? Mas que ainda é possível. Então, que todos vocês, todos nós, sejamos, então, agentes de transformação. Também. Eu acho que o que fica dessa nossa conversa toda é a gente entender que a gente precisa acreditar nos nossos estudantes, acreditar que eles podem aprender, que eles podem desenvolver, com todos os desafios, com todos os obstáculos que muitas vezes a gente encontra aí no caminho, mas que nós podemos fazer essa diferença, fazer a diferença, né, por meio da parceria com os nossos colegas. Então, assim, vocês fazem parte de um programa que tem um grupo de assessores pedagógicos que estão ali também ao lado de vocês, né? Então, procurem a gente, conversem com a gente, né? O que a gente não souber, a gente vai conversar com o nosso colega, a gente vai buscar também esse apoio para que a gente possa apoiar vocês nessa caminhada junto aos estudantes, no nosso foco aqui, junto aos estudantes com TEA. Então, a mensagem que fica, a mensagem que eu deixo para vocês aqui, uma frase que não é minha, eu ouvi num determinado momento e eu achei que ela faz muito sentido. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Eu acho que é isso que, enquanto professores e professoras, a gente tem que levar para o nosso exercício, para o nosso ofício aí no dia a dia. Obrigada. Bom, e eu também gostaria de preparar aqui, né, os nossos procedimentos de aterrissagem da nossa super abelha aqui, né, nessa formação continuada. E pegando aqui, né, o gancho dessa mensagem que a Luciene traz para nós, né, se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. É uma mensagem que, de certa forma, é um pequeno paradoxo, né? Mas diz respeito de algo que uma colega formadora também do nosso programa fala com muita força, que é a questão de acreditar. O pano de fundo que nos ampara teoricamente enquanto programa é uma filosofia que entende o mundo como vida, entende o mundo como práticas. Vocês conhecem esse filósofo que foi o John Dewey e que disse que a escola não está separada da vida, mas que a escola é a vida. Ou seja, não se trata somente de preparar, né, as crianças, os adolescentes, os jovens para serem cidadãos amanhã, mas
nós estamos falando de uma prática educacional que diz respeito a pensarmos no hoje, a pensarmos no desafio da diferença, no desafio da diversidade, no desafio que se impõe para a educação contemporânea a partir desse mundo que nós estamos constituindo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que para esse pensador e tantos outros que compõem a nossa base teórica e o nosso movimento de pensamento e de práticas, nós precisamos acreditar no mundo. Acreditar no mundo talvez seja o que mais nos falta. E para nós que estamos na educação, nós precisamos acreditar nas pessoas. Acreditar nos nossos estudantes, acreditar nas nossas comunidades e acreditar em nós mesmos. Então, né, eu acho que esse lembre-se da Luciene, né, se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder, diz respeito ao nosso mínimo gesto. Bom, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu queria, ou que eu sei que eu poderia fazer pelo meu estudante hoje, pela minha turma hoje, pela minha comunidade hoje. Mas o que eu consegui fazer? E como é que eu valorizo isso que eu consegui fazer? E ao valorizar isso que eu fiz, né, isso que eu pude fazer, como é que eu consigo transformar isso em uma reflexão? Como é que eu consigo partilhar essa reflexão com as minhas colegas e os meus colegas, que são, né, educadoras e educadores como nós? E lembrando ainda, né, do desenho que a Luciene nos apresentou, como é que eu consigo compartilhar isso com a minha comunidade? Entendendo, né, novamente, a nossa comunidade como uma comunidade de aprendizagem. Ou seja, não tem somente o professor, a professora, o adulto que transmite conhecimentos e aqueles, né, que têm menor idade que aprendem esses conhecimentos. Quando a gente fala de uma comunidade de aprendizagem, conforme, né, nós estudamos com a Rosa Maria Torres, a gente entende que toda a comunidade aprende. Então, adultos aprendem com adultos, mas também aprendem com crianças. E aprendem com essa diversidade que compõe, né, essa grande modalidade ampla que é a educação especial. Acho que esse momento que fecha, né, essa nossa colmeia de aprendizagens é um momento em que a gente vai fazendo essas conexões de saberes. O nosso convite, em especial, é para que a gente siga, né, constituindo essa grande rede, essa grande colmeia, que inclui desafios do cotidiano, que inclui desafios que são apresentados na medida em que a gente aprende uma outra forma de educar e que a gente olha, né, para o nosso currículo não como um documento curricular apenas, mas como uma forma de integrar os saberes, que são saberes prévios, são saberes que vão sendo inventados no dia a dia da vivência dos estudantes, da vivência das nossas comunidades. Acreditar no mundo, fazer tudo que a gente pode, sabendo que o futuro, né, é algo que a gente vai imaginando, como nos disse o professor Antônio Nova em um outro momento. A gente agradece a todo mundo que pôde estar aqui hoje. A gente recebeu aqui muitas mensagens do chat e eu acho que em nome, né, de toda a nossa equipe de assessores e assessores pedagógicos, a gente quer continuar junto com vocês e já vamos nos preparando para um novo ciclo formativo que em breve chegará. Muito obrigado a todas e todos e até breve. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa última live, da nossa formação continuada, colmeia de aprendizagem, conectando saberes. Acho que o nome da nossa formação, ela traduz tudo aquilo que nós aqui
pensamos em levar para vocês, os professores e professoras do programa União Faz a Vida, os coordenadores locais, ao pessoal da Secretaria de Educação. E a gente chega ao fim dessa trilha de formação, muito feliz, com o coração muito quente. Fui acompanhando no chat também tudo aquilo que vocês trouxeram, várias reflexões, muitos comentários interessantes, muitos comentários potentes de professores que acreditam naquilo que a metodologia do programa União Faz a Vida leva para dentro dos espaços escolares. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a compreensão de todos vocês no início da nossa live e ao time técnico pelo apoio fundamental para que essa live pudesse acontecer brilhantemente como ela aconteceu até o fim. Então, meu muito obrigada por compreenderem esse momento. O PUF, acho que é importante a gente trazer, né, assim como os nossos colegas já disseram aqui, né, os assessores que fizeram a condução nesse momento, ele tem como objetivo promover atitudes e valores de cooperação e cidadania. E quando a gente foi planejar essa formação continuada, nós buscamos abordar temas, né, que são relevantes para os espaços escolares e que possam contribuir principalmente com uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa e que promova, né, e que contribua com a formação de cidadãos mais cooperativos. Então, esse foi o nosso principal objetivo nessa construção dessa trilha de aprendizagem. Então, hoje a gente encerra a nossa live falando sobre vivências inclusivas e UTEA. Já falamos aqui sobre o LEEI, conversamos também sobre educação cooperativa e os professores do futuro e terminamos, né, esse momento de formação continuada com vocês. Então, o meu muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco e dizer o quanto vocês são essenciais para o funcionamento do programa União Faz a Vida aí dentro das escolas e da comunidade em que vocês atuam. E gostaria também de deixar uma mensagem que vem ao encontro exatamente do que os assessores disseram. Vamos continuar acreditando juntos na transformação social por meio da educação. Muito obrigada pela parceria. Até breve.